Olá pessoal, voltamos aí para a aula de equilíbrio iônico. A gente está falando ainda sobre a parte de ácidos em solução aquosa, ok? Só para a gente finalizar essa parte, eu queria comentar com vocês o que é o pKa. Tá? Vocês já devem ter em algum exercício, algum livro, terem notado, né, esse parâmetro aí que é usado para acidez. Tá? Então, quando você vai pesquisar o quão ácido é uma substância, geralmente, né, os químicos eles usam o valor do pKa para dizer se a acidez é alta, se a acidez é baixa. Tá? O pKa ele é definido como sendo o colog do Ka. É o logaritmo negativo da constante de ionização do ácido. Tudo bem? Então, um exemplo, ó, o ácido HI, ele é muito forte. Por que ele é muito forte? Vocês estão vendo aí que o Ka dele, a 25 graus Celsius, ele está próximo de 10 elevado a 10. Então, isso é um valor muito alto. Tá? O pKa dele vai ser o quê? O log negativo desse valor, 10 elevado a menos 10. Gente, o logaritmo de 10 elevado a 10 é 10. Só que eu não estou interessado no logaritmo. Eu quero o logaritmo negativo, ok? Então, isso vai ser igual a menos 10. A gente vai trocar o sinal. Né? Então, fica igual a menos 10. Certo? Bom, o HCl. Tá? O HCl ele é um ácido que não é tão forte assim. Então, qual que é o Ka? Ele é forte, mas não é tão forte quanto o HI. Tá? Isso eu quero dizer. Então, o Ka é 10 elevado a 7. O logaritmo de 10 elevado a 7 é 7. Só que o pKa não é o logaritmo. É o logaritmo negativo. Então, a gente troca o sinal. Tá? Então, o logaritmo de 10 elevado a 7 é 7. Como a gente quer o log negativo, a gente coloca o sinal de menos. Então, pKa fica menos 7. Então, vocês notaram que quanto mais negativo for o valor do pKa, mais forte vai ser o ácido. Tá? Então, o pKa muito baixo indica o quê? Acidez muito alta. Tudo bem, gente? Já o ácido acético, a gente viu que está próximo de 10 a menos 5 o valor do Ka, que é a constante de ionização. O pKa vai ser quanto? Qual o logaritmo de 10 elevado a menos 5? Menos 5. Só que a gente quer o cologaritmo, a gente quer o log negativo. Então fica 5 o valor do pKa. Certo? Vocês viram, ó, HCN, pKa é 10. Água, o pKa é 14. Se a gente pegar amônia, gente, amônia, o pKa é 23. O que significa isso? Que a constante de ionização é 10 a menos 23. É um valor extremamente baixo. Ou seja, a amônia é menos ácida do que a água. A amônia, a tendência de liberar H+, é menor ainda do que a da própria água. Tá? Por quê? Porque a amônia ela é uma base. Tá? Então, se ela tem uma tendência alta em aceitar H+ de outra substância, a tendência dela própria em liberar um H+ vai ser muito baixa. Tá? Por isso que o pKa dela é tão alto assim. Certo? Se o pKa é muito alto, a acidez é muito baixa. Então, se vocês pegarem o valor do Ka, dá 10 menos 23, que é um valor absurdamente pequeno. Tá bom? Então, o que corresponderia a essa equação da amônia, né, ela liberando H+ para a água? Isso é muito improvável de acontecer. Tá? Então, o NH3 ele doar um H+ para a água e a água virar um H3O+. Tá? Então, ou seja, a amônia fazendo o papel de ácido frente à água. Isso é muito improvável de acontecer. Tá? E aí a amônia vira, né, o NH2-, que seria a base conjugada da amônia. Né? Então, para a amônia virar um ácido conjugado é fácil. Agora, para virar a base conjugada, né, que é o NH2-, tá? Isso é muito difícil de acontecer. Por isso que o Ka é tão baixo assim. Então, como vocês perceberam, né, esse negócio de acidez ele é relativo. Né? Então, em relação, né, à água, o HCN é ácido. Tá? Agora, em relação, né, ao HCN, o HCl é muito mais ácido. Tá? Então, o HCN frente à água, quem faz papel de ácido? É o HCN. Agora, a água frente à amônia, a água faz papel de ácido. Ela é mais ácida do que a amônia. Então, a água é que doa o H+ para o NH3. Tudo bem? Então, se a acidez aumenta conforme diminui o pKa, a basicidade vai no sentido contrário, no sentido oposto. Tá? Então, quanto menos ácido, menor a tendência em liberar H+. Então, isso significa que é mais básico, que a tendência em receber o H+ vai ser maior. Certo, gente? Bom,
Agora a gente vai falar, na sequência, sobre o equilíbrio iônico de base. É muito parecido com o equilíbrio iônico de ácido, tudo bem? Também envolve aí, né, a transferência de prótons. Então vamos pegar aí a amônia, que é um caso assim clássico, né? A amônia, na presença de água, ela recebe o H+ da água. Então ela faz aquilo que é exatamente o contrário que o ácido faz. O que o ácido faz? Ele dá o H+ para a água. Então ele é desprotonado para protonar a água. Isso é o ácido. A amônia é o contrário. A amônia desprotona a água e a amônia, então, é protonada, virando o quê? O NH4+. Tá? O NH4+, então, vai ser, né, o ácido conjugado da amônia do NH3. Então, a gente tem aqui um par ácido-base conjugado. Tudo bem? Então, o NH4+, que é o cátion amônio, é o ácido conjugado do NH3, certo? Que é a amônia. E o OH- é a base conjugada da água. Tudo bem? Bom, então, se a gente for escrever a expressão aí, certo? Da constante, vai ficar como produtos em cima no numerador, reagentes embaixo no denominador. Como a concentração do H2O é constante, que vocês estão vendo aí, né? O Kc multiplicado pelo H2O vai dar também uma constante. Uma constante vezes outra constante vai dar outra constante. Só que aqui a gente não vai mais chamar de Ka. A gente vai chamar de Kb justamente por se referir a uma base, certo? Então o Kb vai ficar como? A concentração dos íons separados, que é o NH4+ e o OH-, sobre a concentração do NH3, que é a amônia. E por ser um valor baixo, né, 10-5 é um valor baixo, a gente pode dizer então que essa base, né, a amônia no caso, é uma base fraca, tá? Ioniza-se pouco. Tudo bem, gente? Bom, então aqui a gente pode escrever, eu não gosto, né, de escrever NH4OH aquoso. Né? Por quê? Porque a gente está falando de íons, tá? E os íons, quando eles estão em solução aquosa, eles não estão juntos, assim, como está na forma NH4OH junto, né? Eles estão separados. Tá? Então eu prefiro a primeira forma, né? a equação de cima, NH3 mais H2O, dando NH4 mais OH-. Mas muitos livros colocam o NH4OH aquoso tudo junto, né? Então, apesar de eu não concordar, como aparece muito em prova, né, em vestibular, em livro, em exercício que vocês encontram por aí, eu acabei, né, colocando também, tá? Que seria uma forma simplificada, vamos dizer assim. Então o NH4OH, ele separa em NH4+ e OH-. Gente, de qualquer forma, a constante, o Kb, ele vai ser o mesmo, tá? Se você for escrever a expressão do Kb, você vai ter aí o mesmo resultado final. Vai ficar Kb igual a concentração NH4+ OH-, só que embaixo no denominador, ao invés de colocar amônia, você coloca o NH4OH. Ok? Então, da mesma forma que a gente consegue, né, o Ka lá, né, obter o Ka para o ácido, a gente tem também o Kb, que é para as bases. Certo, gente? Tudo bem? Bom, é muito comum, né, na prática, a gente usar esse conceito de Kb para aminas. Né? As aminas são compostos orgânicos que têm caráter básico. Né? Então, quais são os compostos orgânicos que têm caráter ácido? Quando eu falo caráter ácido, significa que o Ka, né, lembra lá do Ka, ele tem um valor, né, que é maior do que o Kw, que é o constante da água. Então, só voltar aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Essa parte aqui, tá vendo? Então, vocês notaram que quando o Ka é 10-14, isso é a constante de ionização da água. Um valor que seja superior a 10-14, então eu posso considerar isso como sendo uma substância ácida. Se o valor for menor do que 10-14, eu estou frente a uma substância que é básica. Para compostos orgânicos, quais são, né, aqueles compostos que apresentam um Ka que é superior a 10-14? Os fenóis e os ácidos carboxílicos. Tá? Inclusive aí tem um ácido carboxílico, se vocês notarem o terceiro aí, né, que é ali, ó, CH3COOH, o ácido acético. É um ácido carboxílico. O fenol também. O fenol é um ácido mais fraco que o ácido carboxílico, tudo bem? Mas ele tem uma constante aí que é maior que 10-14. Então, o pKa fica menor do que 14. Então, se o pKa é menor que 14, é uma substância ácida. Tá? Agora, se eu tiver uma constante, né, inferior a 10-14, então aí eu já não tenho mais uma substância ácida, vai ser uma substância básica, tudo bem? Bom, no caso das aminas, a gente não vai usar o Ka, a gente vai usar o Kb. Por quê?
Porque as aminas elas têm uma tendência em tirar o H+ da água, igual a amônia faz. Tá? Inclusive as aminas são derivadas das amônias, a gente pode entender isso. Né? Então esse nitrogênio, né, por ter um parzinho de elétrons livre aí, ele consegue tirar um H+ da água, certo? Então vai formar um cátion, certo? O cátion correspondente. Então eu dei o exemplo aí da fenilamina, né? Ou anilina, como é mais conhecida, tá? Que é uma amina aromática. Tá? O nitrogênio, que está ligado ao grupo NH2, que é o grupo amino, ele possui um parzinho de elétrons livre. E esse parzinho pode aceitar um H+ na água. Então, como vocês estão vendo aí na equação, ó, Kb é aproximadamente 10 menos 9. Para a água, o Kb é quanto? 10 menos 14. Então, o Ka e o Kb da água é o mesmo, né? 10 menos 14. É que o Kb é a tendência de liberar o OH-, de formar o OH-. O Ka é a tendência de formar H+. Então, ó, para a água, o Kb ele vai ser quanto? 10 menos 14, da mesma forma que o seu Ka também é 10 menos 14. Se o Kb ele é maior que 10 menos 14, então eu estou frente a uma substância que é básica. E as aminas, né, são substâncias orgânicas que têm Kb superior a 10 menos 14. Tá? Então eu posso dizer que a fenilamina é uma base por tirar o H+ da água. Então vai formar o cátion fenilamônio, né, que é o anel benzênico aí ligado ao grupo NH3+, tá? Então aí já não é mais uma amina, né? É um cátion formado a partir dessa amina, mais o OH-. Tá? Então se eu dissolver uma amina na água, né, como é uma substância básica, eu vou ter aí então a formação dos íons OH-. Tudo bem? Bom, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a lei da diluição de Ostwald, dá um minutinho aí de pausa, tá? E na sequência a gente vai deduzir a expressão, a equação, tá? Para vocês. Até mais.